vou ir direto em igreja. Aquele pessoal não tá recebendo para ser segurança, para cuidar das crianças. Igreja séria, sim. Igreja séria, sim. Igrejas tradicionais, por isso que a gente fala, nós amamos a igreja, mas nós amamos a igreja séria, de Jesus Cristo, não a de um dono. Vilela, você acha certo, por exemplo, uma prefeitura usar o dinheiro público dos nossos impostos e não prestar conta? Claro que não. Você acha certo, por exemplo, um clube de futebol não prestar conta, não ter transparência? Eu sou santista, eu torço pro Santos. Sou santista porque sou de Santos e torço pro Santos. Se eu for no site do meu clube, lá tem um portal da transparência. Não sei se o que está escrito ali é verdade. Aí já quem tem que verificar isso fazer uma auditoria. A comissão fiscal do clube, ok? Mas tá lá, eu posso ver, de repente, quanto que o meu clube paga por fardo de papel higiênico, certo? Certo. Igrejas neopentecostais, em sua imensa maioria, diferente das outras igrejas evangélicas, não prestam conta do dinheiro. O fiel dá o dinheiro e não há nenhuma prestação de contas. E outra, o fiel é doutrinado, é pregado para o fiel. Você tem que dar o seu dinheiro, se você não der, você vai ser amaldiçoado e não vai ser abençoado. E o que nós fazemos com o dinheiro aqui não é da sua conta, nós vamos nos ver com Deus. Esse é o grande esquemão da igreja neopentecostal brasileira. O que a gente está... Um dos motivos da gente bater nessa tecla, falar desses assuntos, é dizer o seguinte, olha, uma das formas da gente que as igrejas sejam mais saudáveis, uma das formas da gente repelir que gente desonesta de mau caráter não veja na igreja uma oportunidade para ascensão social, né, e para se dar bem, uma das maneiras da gente diminuir isso é fazer com que o povo entenda que igreja tem que prestar conta do que faz com o dinheiro. Tem, claro que tem. Você concorda que tem? Claro. Mas tem umas raras tem. Mas tem umas raras que tem, mas tem uma auditoria fajuta. E algumas prestam da seguinte forma, né? Olha, nós temos aqui uma auditoria, mas também ninguém tem acesso. Mas é assim, ó, eu te falar como é que funcionam essas auditorias, porque eu era de dentro, né? Recentemente, de uma dessas aí. A auditoria, ela não fiscaliza a moralidade do dinheiro, sim, apenas nota, entrada e saída. Mas agora, assim, se a funcionária da casa do apóstolo lá é paga com o dinheiro, se tiver nota, beleza. Se o funcionário, se o carro que ele anda importado, se a casa que ele comprou lá, isso não, tem que ter nota, tem que ter entrada de nota de entrada e de saída da grana. Mas a moralidade não é fiscalizada. Tem coisa que não é ilegal, mas é imoral. Não, tem coisa que não é legal, mas é imoral. De certa forma é ilegal. Vilela, se eu te falasse o seguinte, Vilela, olha só. Você frequenta uma igreja, certo? Sim. Vamos dizer o seguinte, ó. Esta igreja vai funcionar assim. O pastor, ele vai receber uma prebenda. Um salário de pastor, ok? Legal. Fora isso, ele vai receber uma porcentagem do faturamento da igreja. Você acha isso certo? Não. E da cantina, aí vai okay? vai embora. E assim, você acha isso certo que isso não seja do conhecimento do povo que dizima e oferta? Não, claro que não. Agora, olha só, você acha que um pastor desse, que ganha porcentagem sobre o dízimo, você acha que ele vai querer que as pessoas frequentem a igreja quantos dias por semana? O máximo de dias. O máximo de dias possível. Você acha que ele vai distorcer a doutrina cristã para que as pessoas acreditem que elas têm que estar ali o máximo possível todos os dias? Aí eu te pergunto outra coisa. E se esse pastor, além de ganhar porcentagem sobre o dízimo, ele ainda ganha o faturamento da cantina, o faturamento da livraria, de tudo, que ele põe as pessoas para trabalhar de voluntárias, não conta para elas que o resultado daquelas pequenas lojinhas da igreja, em algumas igrejas já são, parece, praça de alimentação de shopping. Você acha certo que as pessoas que estão ali dando o dízimo, dando a oferta, pagando os eventos, ainda trabalhem de graça nessas lojinhas? Tá errado, claro que tá errado. Tudo errado. Sem saber, achando que aquilo ali é para obra social, sem saber que é para encher o bolso do pastor. Então isso é o comum, Vilela, né, dentro do neopentecostalismo, entende? No final esse lixo todo vira uma bola de neve. Exatamente, é uma coisa que nunca para. E aí eu te falo o seguinte, você acha que as pessoas têm o direito de saber? Claro que tem. Tem o direito de saber. Agora, se elas quiserem voluntariamente trabalhar ali, beleza. Agora, sabendo de claro, tudo isso, claro. Mas seja claro. Mas vamos voltar aqui pra gente... Mas se for claro,
se eu chego para um cara de 20 anos e falo para ele assim, ó, irmão, não se dedica à sua carreira. Trabalhe para o reino de Deus, ganhe almas. Thiago, Né? Você acha que esse rapaz, ele vai ter a dedicação se ele sabe que aquilo ali remunera os líderes dessa forma? Não vai ter. Você acha que aquele apelo do líder dizendo assim, não, É pro vem reino, trabalhar é pra pro Jesus, reino, é pra é pra Deus. Jesus, é pro reino de Deus. Você acha que esse líder que tem todo esse aparato para o beneficiar tem condições de ser honesto na sua retórica, na sua pregação e no seu ensinamento? Não tem. Thiago, duas experiências que eu passei, tá? Eu vi, eu tava lá. Teve uma vez, isso foi no Havaí, foi em Oahu. A gente foi ter uma reunião sobre o salário do pastor, tá? Ele começou a cobrar o pneu, ele começou a cobrar o óleo, ele começou a cobrar... Cara, ele quase cobrava o ar que respirava. No final, a igreja ficava devendo para ele todo mês $2.000. Todo mês. Essa mesma igreja, quando eu saí, eu tenho esse documento. Eles me fizeram assinar um contrato, um pacto, que eu não poderia pregar, evangelizar em um raio. Eles me deram uma distância. Oahu é uma ilha muito pequena no Havaí, não sei se você já foi. Não. Eu não conseguia pregar em nenhum lugar. Da onde eu estava, o raio cobria tudo. Eles me impossibilitavam de fazer um estudo bíblico na minha casa, porque eu saí da igreja deles por ver isso aí tudo, e coisas até piores que isso. E eu fui impossibilitado. Então eu acompanhei isso de perto. A gente ouve isso o dia inteiro de várias pessoas. Tudo que a gente quer é somente fazer com que a pessoa pense. Na verdade, assim, Só ó, isso. Vilela, Só pense, eu faço esclarecimento teológico, eu falo de assuntos que, de repente, poxa, eu sempre assisto teu programa. Outro dia teve aqui o reverendo Nicodemos, Sim. né, o Saião tá sempre aqui, que é maravilhoso, o Franklin Na Ferreira, Igreja vários- Batista me parece que tem esse controle bem rígido. Não, muito. Igreja Eles são- Batista, Igreja Presbiteriana. Muitas elas têm assembleias também. Assembleias de Deus sérias também. O que é hoje, e hoje Tem muita tido- igreja boa. Tem muita igreja boa. E hoje, Vilela, isso é importante fazer um alerta para o público. Existe um movimento que é o seguinte: existem igrejas neopentecostais se chamando de batista para enganar o povo. Porque eu posso chegar e dizer que a minha igreja é a Igreja Batista Alicerce. Nada me impede. Vai A lei- mudar a doutrina. Se a doutrina não for clássica... Então tem igreja que se chama de batista, não é. Já é neopentecostal. Muitas metodistas se neopentecostalizaram. Algumas Assembleias de Deus se neopentecostalizaram. Porque é o seguinte: se a igreja prega teologia da prosperidade, confissão positiva, coisas como ato profético e várias essas doutrinas, ela Pura libertação, primícias, não, várias. cura e libertação é do pentecostalismo clássico, mas com essa cura e libertação, com esse viés de que se você não conquistou, não foi abençoado, você está em pecado. Aí já é neopentecostal. Né? E principalmente se a igreja possui assim uma liderança despótica, um líder absoluto. Porque, olha só, lembra que eu te falei que o Saião falou que essas igrejas são ele falou espiro-católicas, porque elas misturam a espiritualidade das religiões animistas, né? Religiões que acreditam na comunicação com espíritos, com o poder de feitiços, magia, encantamentos, né? Então, e elementos do catolicismo, porque, por exemplo, o apóstolo de uma igreja, o dono de uma igreja, naquela denominação, é como se ele tivesse sob o dogma da infalibilidade papal. Só que nem o Papa no catolicismo é tão infalível quanto o dono de uma igreja neopentecostal. Porque o Papa, mesmo o Papa, ele tem todo um processo, ele tem a cúria, ele tem as encíclicas, ele pode, aquilo que ele disse pode ser revogado pelo próximo Papa ou no próximo concílio. Eu não conheço bem o direito católico, mas existe uma coisa séria, que faz sentido para a comunidade católica. No meio do neopentecostalismo, não. O apóstolo acorda um dia de manhã e fala: vou mudar esse ponto da nossa doutrina, quem não quer sai fora, está amaldiçoado, é silenciado, ninguém pode conversar, então assim... Não, e na igreja católica troca o Papa, né? Também troca o Papa. Na pentecostal, se trocar é porque o apóstolo morreu e o filho assume. Tem herdeiro. Tem isso também. A igreja neopentecostal tem herdeiro. Algumas têm características de monarquia, né? Então você tem a família, usam
Tipo monarquia. É uma monarquia, sangue porque real. Sangue real, família real. Porque tem o A ala apóstolo, VIP da igreja. aí genro, filho, sobrinho, neto, sogra, todo mundo ali tem uma unção especial, porque os neopentecostais criaram um termo chamado família sacerdotal, que é uma coisa que não existe, principalmente na igreja cristã, né? Você não vê, a gente não sabe o que fez o filho de Pedro, o filho de Tiago, o filho de Felipe. Eles não herdaram nada por sangue. Ninguém herdou por sangue uma igreja ou a liderança da igreja cristã porque era filho de um apóstolo, por exemplo. Inclusive, né, o apóstolo, ele tinha, do ministério que eu tava ali, da carniça... Volta a tua história, né, Márcio? O apóstolo, ele tinha 4, 5 filhos. Nenhum fez a escola própria de missões dele. Nem o quê? Nenhum dos filhos do apóstolo foi para a escola de missões que nós estávamos. Os filhos dele estavam todos fazendo faculdade. Os que estavam na idade de fazer faculdade, as crianças não. Aquilo que eu falei, né? O filho da pessoa do povo vai comer carniça. O filho do apóstolo vai passear em Orlando, entende? França. A filha dele foi para França aí. Mas enfim, vamos continuar lá? O foco. Vamos. Então, mas... E aí, essa era a rotina, vendia docinho, entregava para o apóstolo, ele tinha toda essa mão de obra. Vinha dinheiro dos dízimos da igreja, dízimos, ofertas, primícias, que é pregado. Os missionários vendiam docinho e ainda entregavam para o apóstolo e ainda tinha toda a mão de obra da sua casa, da sua vida pessoal, para o apóstolo ali. Então, mão de obra 100% gratuita. O cara estava construindo uma obra gigante num sítio. Os missionários eram os pedreiros. Mas tem o que gerou o documentário? Foi aí, Vilela, que quando eu ouvi a história do Márcio... Que agora eu vou entrar da brisa, que você vai entender. E quando ele me contou a história da brisa, e eu já tinha, num passado recente, conversado com o Duda sobre a gente fazer um documentário, eu não sei se o Duda lembra, a gente tinha um grupo no WhatsApp de ideias sobre um documentário e a gente nem conhecia o Márcio. E aí quando o Márcio chega com essa história, ele me conta a história da Brisa, que a Brisa foi uma menina que o Márcio conviveu na escola de missões, que era uma menina alegre, ela tem esse nome Brisa porque os pais eram hippies, né? Sim. Ela é lá daquela região de Minas que tem muito hippie, né? Ela é de Timóteo, São Tomé das Letras, essa região. A família dela ficava lá. Aí o Márcio me contou da Brisa, o Márcio falou, olha, tem uma menina, eu quero resgatar essa menina, eu quero até adotar se eu puder.